Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, o canal de questões resolvidas mais didático do YouTube, não é não? No vídeo de hoje, nós vamos atualizar a seção Teoria mais exercícios deste canal. A playlist Matemática para concursos será atualizada com o conteúdo de área e perímetro de retângulos e quadrados. Vamos aprender de uma vez por todas como resolver questões envolvendo área e perímetro de retângulos e quadrados. Simplesmente, esse é o conteúdo de figuras planas mais cobrados em concursos envolvendo conteúdo do ensino médio. Por falar nisso, você já está maratonando a playlist de matemática para concurso? Se não está, você está esperando o quê? Nessa playlist você encontra o conteúdo básico necessário para você se dar bem nas provas de concurso envolvendo conteúdo do ensino médio. No fim desse vídeo, para facilitar a sua vida, vou deixar o link dessa playlist para você. Confere lá. Fechado? Antes da gente começar, claro, não posso me esquecer de te pedir para deixar o seu like no vídeo, faz ele virar o avatar e ficar azul e se inscrever aqui nesse canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. Fechado? E também manda esse vídeo para aquela pessoa que você ama e que você quer ver prosperar na vida. Combinado assim? Bora ver então, sem mais delongas, o retângulo e o quadrado. Quando você olha essas duas imagens, você pode me dizer que esta figura corresponde ao retângulo e esta figura corresponde ao quadrado, não pode? Você diria isso? Por que você diria que essa figura se parece com um quadrado? Bom, intuitivamente ou não, intuitivamente ou conscientemente, você sabe que um quadrado é um quadrilátero, uma figura plana que tem 4 lados e apresenta 4 ângulos retos, ou seja, os 4 ângulos têm 90 graus, e mais que isso, essa figura tem 4 lados congruentes, ou seja, 4 lados iguais. Esse é o conceito do quadrado. Beleza? Agora, por que você fala que essa figura aqui é um retângulo? Você sabe me dizer? O conceito de retângulo diz respeito àquele quadrilátero, ou seja, aquela figura plana que tem 4 lados, que apresenta 4 ângulos retos, 4 ângulos de 90 graus. Então, retângulo é todo quadrilátero que apresenta 4 ângulos de 90 graus. Isso aqui é um retângulo? É, porque esses ângulos são de 90 graus. Isso aqui é um retângulo? Sim, essa figura também pode ser chamada de retângulo. Por quê? Ela é um quadrilátero que tem 4 ângulos de 90 graus. Tá doido, professor? Você está falando que esse quadrado é um retângulo? Sim. Guarda aí. Todo quadrado é um retângulo. Todo quadrado é um retângulo. Por que todo quadrado é um retângulo? Porque todo quadrado tem 4 ângulos de 90 graus. E todo quadrilátero que tem 4 ângulos retos é chamado de retângulo. Agora, o inverso é verdadeiro? Você pode falar que todo retângulo é um quadrado? Não. Por quê? Porque nem todo retângulo vai ter também 4 lados congruentes. Entendido? Agora, como você calcula a área e o perímetro desse tipo de figura? Vem comigo, vamos ver. Imagine só que você tenha um terreno que você comprou para construir lá a sua casa. Nesse terreno, você tem uma cerca, né? Esse terreno está cercado para ele não ser invadido. Quando você pensa em construir uma casa nesse terreno, você precisa saber qual é a área desse terreno, ou seja, qual é o tamanho da terra que você tem lá para poder construir o que você quiser. Então, quando a gente pensa na área, a gente está pensando na área disponível para você construir alguma coisa, no caso desse exemplo. Sendo assim, como que você pode calcular essa área, o tamanho desta região que você tem para construir a sua casa? Basta você multiplicar a largura vezes o comprimento, né? Então, seja um quadrado ou um retângulo, você vai multiplicar
um lado pelo outro, a largura vezes o comprimento, a base vezes a altura, tá bom? Não importa o nome que você dê, você tem que multiplicar um lado vezes o outro lado, entendido? Então, qual que é a área desse terreno aqui? Se esse lado mede 5 e esse mede 6, a área vai ser 5 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30 metros quadrados. Unidade de área está sempre elevada ao quadrado. Fechado? Agora, pensando no perímetro. O que seria o perímetro desse terreno? O perímetro desse terreno corresponde, por exemplo, ao tamanho dessa cerca, né? O comprimento dessa cerca corresponde ao perímetro deste terreno. Então, o perímetro vai ser o comprimento, o tamanho da cerca. O perímetro de um quadrado ou de um retângulo vai ser o comprimento ou o tamanho, né? deste quadrado ou retângulo, das bordas dessa figura. Como que você calcula o perímetro? O perímetro vai ser calculado somando-se, então, o tamanho dos 4 lados. O perímetro desse terreno vai ser 5 mais 6 mais 5 mais 6, o que dá 22 metros. Concorda? Entendido? O conceito da área e do perímetro, do retângulo e do quadrado é fácil, não é? A área e perímetro são fáceis. A área, largura vezes comprimento, perímetro, soma dos 4 lados. Vamos ver agora a aplicação desses conceitos em questões de concurso público. Bora lá? Tá pronto? Tá pronta? Vem comigo. Essa primeira questão é uma questão retirada de um concurso organizado pela banca Fumarc que ocorreu em 2015. Pausa o vídeo e tenta resolver essa questão antes de ver a minha resolução. Fechado? A questão dizia: a figura abaixo representa a planta de um terreno retangular. Se a medida de AF é igual a 10,5 metros, ou seja, daqui até aqui, de A até F vale 10,5 metros, e EF mede 40,5, EF mede 40,5, então é correto afirmar que a medida do perímetro desse terreno é igual a quanto? Bom, o que é o perímetro? A gente acabou de ver que o perímetro corresponde à soma do tamanho de todos os lados, certo? Esse lado de dentro conta? Não, dos lados externos. Fechado? Então, perímetro, devemos somar os lados. A gente sabe que esse lado mede 10,5, esse aqui 40,5. A gente sabe o tamanho desse lado? Não. A gente sabe o tamanho desse lado? Também não. O que você pode fazer aqui, então, para descobrir o tamanho desses lados? Se você projetar esse lado aqui, ó, leva esse lado aqui para cá. Olha, você tem um segmento que tem o mesmo tamanho do lado AF, concorda? Então, se você somar esse pedaço BC com esse pedaço DE, isso vai dar esses 10,5 metros. Visualizou? Se não visualizou, olha aqui em cima. Você sabe o tamanho AB? Não. Você sabe o tamanho de CD? Também não. Mas se você projetar esse lado CD aqui em cima, fica fácil você ver qual é o tamanho de AB mais CD. O tamanho daqui até aqui corresponde ao tamanho de EF, ou seja, corresponde a 40,5. Agora ficou fácil, agora você consegue calcular o perímetro deste terreno. Basta somar os 4 lados que você obteve, né? 10,5 mais 10,5 mais 40,5 mais 40,5. 10,5 mais 10,5, 21. 40,5 mais 40,5, 81. 81 mais 21, 102. Então, o perímetro é 102 metros, por isso, esta é a resposta dessa questão. Viu como é tranquilo? Viu como é fácil? Você só tem que analisar com calma e paciência a imagem que você está vendo. Sabendo que o perímetro é a soma dos lados, veja qual é o tamanho desses lados e some esse tamanho. Bora ver uma questão de área. Então, questão da banca VUNESP, que caiu em um concurso em 2019. Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 lotes, conforme mostra a figura. Lote 1, lote 2, lote 3. A área do lote 3 é qual? Que é a área
deste lote 3? Bom, esse lote 3 é irregular, mas a gente consegue dividir esse lote 3 em dois pedaços. Tem esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então, para calcular a área do lote 3, vamos calcular essa área e essa área. Concorda? Qual é o tamanho desse pedacinho aqui? Você sabe? Está escrito aqui em cima. Esse pedaço é o mesmo desse, vale 10 metros. Eu consigo calcular o tamanho desse pedaço? Consigo, olha só. Daqui até aqui vale 10, daqui até aqui vale 10. 10 mais 10 dá 20. Tudo mede 30. Se daqui até aqui mede 20, 30 menos 20 vai ser 10. Então, vou ter 10 mais 10, 20, mais 10, 30, ou seja, tudo. Agora, já tenho a medida de todos os lados necessários para calcular a área desse pedaço e desse pedaço. A área desse pedaço aqui vai ser 10 vezes 20. A área desse pedaço vai ser 10 vezes, esse traço vermelho mede 8 vezes 8. Então, você vai ter a área 3 vai ser 10 vezes 20, 10 vezes 20, mais 10 vezes 8, certo? Multiplicação e soma resolve primeiro o quê? Multiplicações. 10 vezes 20, 200. 10 vezes 8, 80. 200 mais 80, 280 metros quadrados. Esta é a resposta dessa questão. Acertou? Errou? Qual foi sua dúvida? Se tiver dúvida, pergunta. Essas questões são questões de aquecimento. Agora, vamos fazer uma questão um pouquinho mais difícil envolvendo esses mesmos conceitos. Olha só como você pode dificultar uma questão de área e perímetro de retângulo. É comum a estimativa do número de pessoas em eventos variar de acordo com quem efetua esse cálculo. Uma das razões disso ocorrer é que a área do evento nem sempre é considerada a mesma e a estimativa da quantidade de pessoas por metro quadrado também pode ser diferente. Um determinado sindicato estipula que a concentração por metro quadrado em um comício seja de 3 pessoas, em um evento de rua, 6 e em lugares fechados, 8. Então, um determinado sindicato estipula que a concentração por metro quadrado em um comício seja de 3 pessoas, em um evento de rua, 6 pessoas por metro quadrado, em lugares fechados, 8 pessoas por metro quadrado. Para uma corporação militar, por sua vez, nessas situações haveria uma pessoa a menos por metro quadrado do que o estipulado pelos sindicalistas. Um comício teria sido realizado em um campo de futebol retangular e o referido sindicato estimou a presença de 15.300 pessoas, enquanto para a corporação militar seriam 8.800 pessoas num comício, sendo que as dimensões do campo de futebol, consideradas pelo sindicato, excediam em 5 metros as da corporação militar, conforme o quadro abaixo. Então, olha só, o sindicato estimou que tinham 15.300 pessoas e que as dimensões do terreno eram A mais 5 e B mais 5. Era um comício. No comício, o sindicato diz que tem 3 pessoas por metro quadrado, certo? Já a corporação militar estimou 8.800 pessoas e o terreno teria dimensão de A por B, sendo que eles calculam 2 pessoas por metro quadrado. O campo de futebol, segundo a corporação militar, tinha perímetro igual a quanto? Ou seja, quer chegar no final, calcular o perímetro desta figura aqui. Consegue fazer? Pausa o vídeo e tente resolver. Vamos lá. Primeiro, a gente consegue calcular a área deste terreno? Consegue. Por quê? A gente sabe que o sindicato estima que tem 3 pessoas em 1 metro quadrado. Se tem 3 pessoas em 1 metro quadrado, em quantos metros quadrados estarão 15.300 pessoas? Basta a gente fazer uma regra de 3, né? Então, comício da PM, comecei pela PM aqui. A PM estima que tem 2 pessoas em 1 metro quadrado, 2 pessoas por metro quadrado. 8.800 pessoas estarão em x metros quadrados. Resolve a regra de 3. 2x é igual a 1 vezes 8.800. X vai ser 8.800 dividido por 2, o que dá 4.400 metros quadrados. Ou seja, para a PM, esse terreno mede 4.400 metros quadrados. Para o sindicato, mesmo raciocínio, né?
3 pessoas por metro quadrado. No sindicato considera que existem nos comícios 3 pessoas a cada metro quadrado. Terão 15.300 pessoas em Y metros quadrados. 3y é igual a 1 vezes 15.300. Y vai ser 15.300 dividido por 3, o que dá 5.100 metros quadrados. Bom, sei que a área estimada pela PM é essa, a área estimada pelo sindicato é essa. Como que eu calculo a área desse terreno aqui? Vai ser A vezes B. Então, você pode falar que A vezes B corresponde a 4.400. Concorda? Como eu calculo a área desse terreno? A mais 5 vezes B mais 5. A mais 5 vezes B mais 5 vai ser 5.100. Trabalhando com essa expressão aqui, ó, multiplica o A pelo B, o A pelo 5. A vezes B, AB. A vezes 5, 5A. Mais 5 vezes B, 5B. 5 vezes 5, 25. Né? Então, AB mais 5A mais 5B mais 25 é igual a 5.100. AB mais, o que eu posso fazer? Posso pegar esse 25 está positivo, passar para cá negativo, vou ficar com 5.100 menos 25, que dá 5.075. Então, a minha expressão vai ficar AB mais 5A mais 5B é igual a 5.075. Eu sei o valor de AB? Sei, eu sei que AB mede 4.400. AB é igual a 4.400. Então, onde tiver AB, coloca 4.400. 4.400 mais 5A mais 5B é igual a 5.075. Esse 4.400 positivo passa para o outro lado, negativo. 5.075 menos 4.400 vai dar 675. Sendo assim, 5A mais 5B é igual a 675. Posso colocar o 5 em evidência? Posso, olha só. Tanto A quanto B estão sendo multiplicados por 5. Se os dois termos têm o 5, separa o 5 e abre um parênteses. Pega cada termo, divide por 5. 5A dividido por 5 vai dar A, mais 5B dividido por 5 dá B. Então, eu vou ter 5 vezes A mais B é igual a 675. Entendido? Só coloquei o 5 em evidência. Se você multiplicar tudo aqui dentro, você vai voltar na mesma expressão. 5 vezes A, 5A, 5 vezes B, 5B. Certinho? Para que eu fiz isso? Para pegar o 5, que está multiplicando tudo, passar pelo de cá, vai passar dividindo. Vai sobrar, então, A mais B é igual a 675 dividido por 5, que dá 135. Sei quanto vale A mais B. Eu quero saber o quê? Quero saber o perímetro estimado pela PM. O campo de futebol tinha perímetro igual a quanto? De acordo com a corporação militar. O perímetro vai ser A mais B mais A mais B. Perímetro estimado pela corporação militar. A mais B mais A mais B. Eu sei que A mais B é 135, então você substitui. A mais B 135, A mais B 135, 135 mais 135 dá 270. Sendo assim, a corporação militar estimou que este terreno media 270 metros. Tinha 270 metros de perímetro. Entendido? Dúvidas? Se tiver dúvidas, pergunte. Então, viu como dá para fazer uma questão um pouquinho mais trabalhosa usando os mesmos conceitos de área e perímetro? Nessa questão, você usou o conceito de área, usou o conceito de perímetro, usou regra de 3. É uma questão da banca FADESP que caiu em concurso em 2016. É isso, pessoal. Se você chegou até aqui, agora você tem a oportunidade de aprender mais. Vou deixar para você uma playlist só com questões de figuras planas. Acesse essa playlist, pega todas as questões e tenta resolver. Do lado de cá, a playlist Matemática para Concurso. E aqui no meio, se você ainda não se inscreveu, clica nessa carinha e se inscreva de uma vez por todas neste canal. Valeu? No mais, bons estudos e até a próxima!